faça um excelente dia. Eu sou Fábio Marques e este é o programa Cá Entre Nós. Venha comigo pelos próximos 30 minutos deste sábado incrível para que juntos extraiamos reflexões que nos aproximem ao ideal humano através da expansão de consciência em prol do coletivo. Hoje vamos falar sobre a comunicação e a importância dela para contribuir ao coletivo. Estamos aqui com Joana Trepton para falar a respeito de como podemos ajudar através deste tema, que a Joana é a nossa apresentadora da Band, do Jornal da Band, e também tem uma história de empreendedorismo. Empreendedorismo agora que você faz pouco tempo, né, que você montou são duas startups voltada uma para âmbito social e a outra para o Life e o Infoca. As duas são muito voltadas para a educação, né? Então, uma é específica para o jornalismo e outra mais ampla, para qualquer área, né? No intuito de fazer com que as pessoas busquem se profissionalizar, porque eu acho que a educação tem um potencial transformador que é único. E isso aconteceu na minha vida, então eu precisei me profissionalizar para eu conseguir evoluir, né, e galgar algumas oportunidades que na minha família nunca, historicamente, tinham sido alcançadas. E foi através da educação, então eu acho que a gente precisa democratizar a educação. Tudo que eu faço é muito nesse sentido. Interessante. Hoje a ideia, Joana, a gente conversar bastante sobre como a comunicação, sob uma ótica até que faz muito parte da sua história, com o espírito empreendedor na sua trajetória, e como que esse espírito empreendedor, junto com a comunicação, a gente pode levar a comunicação para contribuir ao coletivo. Porque a responsabilidade do comunicador, eu acho que cada vez mais, até nesta era da integridade que a gente estava conversando hoje com o Luiz Fernando, a gente tem que levar para as pessoas uma responsabilidade maior em promoção do bem, promoção de virtudes, promoção de bem-estar. E recentemente, a Joana, eu acho que tudo isso contribui para que você fique cada vez mais sensível. Muito legal, a gente estava recentemente também fazendo um debate, que entre picos e vales na nossa jornada, a gente tem nos vales as nossas oportunidades de crescimento e dar os seus saltos quânticos evolutivos. E nem preciso falar o quanto que muita gente passou isso nesse período pandêmico. Sim. Então, a Joana, esse ano, teve uma situação muito peculiar. O pai dela, Bruno Trepton, ele teve uma situação onde ele estava num prédio em Miami e metade do prédio caiu inteiro. Foram várias famílias que morreram nesse acidente e ele ficou ali numa situação completamente vulnerável, não sabendo o que estava acontecendo. E ele, de repente, viu a sala dele, onde tudo ficou aberto, ele via o mar e ele não tinha como sair do apartamento porque metade do prédio caiu. E a Joana foi chamada de madrugada, né, dentro dessa situação. Ele ligou para você e falou, não sei o que está acontecendo. Você acompanhou, de certa forma, isso ao vivo, né, Joana? É, porque ele me ligou, eram 3 da manhã e eu não acordei. E aí, quando eu acordei, foi com outras ligações dele, já 7 e pouca, então ele já estava a salvo. Mas até eu conseguir entender o que tinha acontecido, eu estava tentando acalmá-lo, porque eu imaginei que tivesse acontecido um acidente, ele falou, teve um acidente no meu prédio, teve um acidente no meu prédio. Eu imaginei que tivesse caído parte do prédio, parte do telhado. É o que você vê aqui, sei lá, chove muito, né? E você vê que o telhado desaba e tal. Não que não seja uma tragédia, é uma tragédia, mas eu estava tentando acalmá-lo. E ele estava tentando me passar a dimensão da tragédia e eu não consegui entender. Até que ele virou e falou assim, todo mundo morreu. Nossa. Todo mundo que eu conheço morreu. Ele não tinha noção de quantos foram sobreviventes, acho que foram 33 e mais de 150 pessoas morreram, não lembro direito os números. Mas, enfim, muito mais gente morreu do que sobreviveu. Quando ele me disse isso, todo mundo morreu, eu fiquei assustada. E aí eu tive noção do que estava acontecendo, da gravidade da situação. Que situação. E nesse mesmo ano, você também teve uma situação com Covid, pegou o Covid em julho, foi isso? Foi muito pertinho, né? Porque tudo aconteceu com meu pai em junho, eu peguei Covid em julho, eu fiquei 6 dias internada e quando eu saí, eu faço terapia, né? E quando eu saí do hospital, dessa internação, eu comecei a falar com a minha terapeuta, a Raquel, um pouco questionando a finalidade da vida. Porque eu falava, Raquel, mas por que tudo se amanhã pode não haver nada? Então, e não era só as coisas, como é que eu vou explicar,
ruins, preocupações, angústias, futilidades, que às vezes a gente fala, não pensa nisso, isso daí não é nada perto do que é a vida. Eu comecei a questionar realmente a vida, né? Putz, meu pai quase morreu de um dia para o outro, podia não haver mais pai, podia não haver mais nada. Ele deixou de ter tudo que ele tinha. Qualquer memória, foto, lembrança, tudo que ele tinha em casa, a casa dele sumiu, ele saiu com a roupa do corpo, aos 63 anos. E eu fui pro hospital achando que estava tudo bem, que eu ia estar fazendo os exames de sangue, fiquei lá 6 dias, com muito medo do minuto seguinte, do amanhã, sabendo que na parede atrás de mim, na UTI, tinha gente morrendo, conversando como uma jornalista que sou, perguntando para as enfermeiras e para os médicos sobre como estava sendo aquele período para eles, eles falando só de morte, 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 fim. E aí eu saí do hospital questionando, mas para que eu vou fazer se amanhã pode acabar, pode não existir mais? Então eu acho que eu passei por um período de uma transformação mais profunda. Uma ressignificação mesmo da vida. Interpretação da vida. Exato, da vida. E é legal porque você tem uma matéria-prima boa já nesse sentido, porque a tua formação como adolescente, você também saiu de Portugal numa situação onde você estava financeiramente muito afetada, não tinha uma condição... Na verdade, você foi para Portugal, né? E lá você teve esse creche e depois você voltou para cá. Eu nasci em Portugal. E depois você veio para cá quando você tinha... Foi em 2008, né? 2008. 9. E aí quando você migrou para cá e você já viu uma situação, porque ali estava aquele creche financeiro e tudo. Então, quando você junta todo eu falo como se fossem atributos mesmo, porque ela teve uma situação de dificuldade, teve o espírito empreendedor de recomeçar aqui no Brasil, fazer tudo de novo, começar com o espírito de conquista, sem medo, seguir adiante, sem medo não, né? Medo sempre está presente. E aí junta com essas situações que ela passou neste ano. Como isso favorece a interpretação, porque se você passa dificuldades, se você passa desafios e não faz uma interpretação significativa dessa situação, você passa só carregando aquela parte da casca da laranja, você faz o suco de laranja e traz as cascas junto e não pega só o suco. Você acaba carregando junto com você uma série de lixo. É o trauma só. E você ficou e você sabe muito bem fazer quase que aproveitar as situações de desafio para transformar numa pessoa onde, acomodando agora na cadeira que você está como apresentadora da Band, você possa passar, ainda que transmitindo informações do que acontece no seu cotidiano, mas uma coisa que eu acredito demais, Joana, é a forma como você reverbera. Às vezes não é só o que você transmite naquilo que você fala, mas se você tem uma busca, se você tem uma busca de ser humano, se você tem uma busca de ressignificar a vida através da interpretação de situações difíceis na vida, e na hora que você tem uma câmera na sua frente, com milhares de pessoas assistindo, e você pode reverberar para eles, não naquilo que você está falando, mas a tua frequência vibratória, que a gente sabe que todos nós estamos conectados, você passa essa credibilidade, você passa essa inspiração. Com tudo isso que você passou, isso é um ponto que eu acho que nós devemos refletir, que todo mundo que está sentado na cadeira, onde você vai comunicar algo, quanto a tua responsabilidade consigo mesmo, de você ficar bem consigo mesmo, bem no sentido de equilibrado, padrão mental, ou até vibrar virtudes, isso você contribui para o coletivo de uma forma mais efetiva. E você tem muito isso, né? Você transparece isso, a gente percebe pelo seu semblante, pela forma como você comunica, você passa essa alegria, você passa, apesar de todas as dificuldades, você passa uma alegria sincera, uma pureza. Quando a gente assiste, mesmo ouvindo uma notícia ruim, a gente percebe com leveza da forma como você comunica. Isso é fundamental, porque a comunicação ela vem de todas as formas. Sim. Quando você vibra, você comunica também. Todo mundo que nos assiste, acho que é importante ter esse tipo de reflexão, porque todos nós somos pequenos comunicadores. Sim. E que criamos um efeito em rede. Quando você faz hoje, todo mundo nas redes sociais, fazendo suas lives, ou promover cada vez mais o bem para pensar em forma de escala e coletivo, criar uma corrente do bem. Você passou por suas dificuldades, mas você continua reverberando coisas boas. Isso é muito importante. Eu acho que eu sempre fui muito ligada na minha energia. Minha mãe, minha avó, elas são muito estudiosas em relação a isso. E eu sempre acreditei que o que a gente sente e pensa, a gente materializa, né? Então, tudo na minha vida que eu queria ser, que eu queria fazer, que eu queria realizar, eu pensava e eu imaginava muito antes. A nossa energia realmente é aquilo que nos move, aquilo que nos conecta às outras pessoas. É importante que a gente esteja bem conosco mesmos, porque se a gente estiver com uma energia, às vezes,
vibrando um pouquinho mais baixo, a gente vai automaticamente atrair pessoas que também estão nessa vibração. Então, a nossa preocupação tem que ser conosco, de vibrar mais alto, de ser resiliente, de aproveitar tudo que toda a situação nos apresenta para que a gente tire o melhor disso. E tem situações que são muito trágicas. Então, eu olho para a minha história, eu vejo que houve alguns obstáculos, alguns precalços, mas eu vejo outras pessoas com situações muito, muito, muito mais trágicas e que conseguem ter uma leveza muito maior. Então, a gente precisa olhar para o que acontece em volta, principalmente num país que nem o Brasil, a quantidade de dificuldade que as pessoas passam e a gente entender que a nossa função é essa vida em comunidade. A gente precisa estar bem para que os outros estejam bem, para que todo mundo evolua junto. Essa vibração precisa crescer junto. Então, se você não aproveita o que a vida te traz para que você cresça e evolua, a vida vai continuar te colocando naquelas situações. Tudo existe através de padrões, né? Então, eu acho que na minha vida tem um padrão aí de quebra, de não haver raízes, de recomeço. E eu preciso aprender a lidar com isso para que eu consiga também quebrar esse padrão. A partir do momento em que eu vejo que isso sempre acontece, eu tenho que entender o porquê. O porquê? Eu saí de Portugal e fiquei sem nada, meu pai depois ficou sem nada, aí eu vim de Niterói para o Rio, aí do Rio para São Paulo, e aí eu preciso entender o que aquilo está querendo me mostrar, sabe? Por que eu preciso evoluir com aquilo para que eu consiga criar as minhas raízes da forma que são adequadas para mim, porque a gente romantiza muito tudo. Todo tipo de situação a gente romantiza, a gente questiona por que comigo não assim, por que o meu casamento aquilo, e por que minha melhor amiga não é assado, e por que no trabalho eu isso. E você tem que entender que acontece o melhor para você. A partir do momento em que a gente para de querer ter o que a gente imagina que é o certo, que é muito romantizado pelas redes sociais, novela, a gente romantiza tudo, a gente só mostra as coisas lindas. A gente tem que entender o que vai acontecer com a gente, como é que a gente pode ser feliz com aquilo naquele momento. Então, eu acho que é por aí. É o estado de presença mesmo. Exato, estar presente. Você não ficar buscando aquilo que você não tem, e pior do que isso, é você, independentemente de ter, é você não conseguir a percepção de ser, que acho que não é só o que o outro tem, mas é aquilo que você é. Uhum. Você se conectar, você fazer o seu eu, conexão com o universo, para você poder reverberar alguma coisa legítima sua. Independentemente das dificuldades. Meu pai, Joana, ele sempre falava para mim, Fábio, a gente nunca pode menosprezar o problema do outro, a dificuldade que o outro está passando. Porque, às vezes, eu estou com uma dificuldade, meu pai ele sempre foi muito cuidadoso com isso. Uma dificuldade que aparentemente era muito pequena para ele sofrendo desafios dele, natural, dentro das empresas que ele trabalhou, tudo. E às vezes eu levava para ele um desafio, ele sempre me ouvia com muita atenção, e dava toda a atenção, e respondia, e olhava, e junto comigo procurava achar a solução. O que eu vejo que a gente se inspira em pessoas que têm uma dificuldade maior que a nossa, para a gente poder lacear nossa mente no sentido de busca de solução criativa, de ter alguns saltos evolutivos de criatividade para a gente poder achar a solução para as coisas. No entanto, acho que a questão da empatia, que é muito mais do que se colocar na posição do outro, é se colocar ao lado do outro para ajudá-lo nessa contribuição da solução dele, é a gente analisar o problema de cada um, não como sendo maior ou menor, mas simplesmente a gente falar assim, para mim, o que um come é prato pleno, para outro pode ser um veneno. Sim. O que para ele aquilo pesou, para mim pode não pesar e vice-versa. Então, eu acho que cada vez mais, quanto mais eu comunico e me conecto com as pessoas, mais eu vejo a necessidade que eu quero ser cada vez mais menos eu e mais o coletivo, mais o outro. Eu quero ser mais próximo daquilo que o outro está precisando para que a gente possa compreender. Quando eu falo menos eu, sou eu egóico e ser mais o eu conectado com o universo, desprovido de ego. Meus caros, eu vou pedir licença por 2 minutinhos para a gente entrar no intervalo. Daqui 2 minutinhos nós retornamos com as reflexões com a Joana aqui para a gente continuar com vocês falando sobre a comunicação e a importância dela para o coletivo. Até já! Estamos de volta com o programa Cá Entre Nós, eu sou Fábio Marques e hoje eu estou com a Joana Trepton para a gente poder falar a respeito da comunicação e a importância da comunicação para ter uma contribuição ao coletivo. Estamos aqui gravando no Learning Village do ecossistema Ânima Educação, numa cooperação com a Vibra, a empresa digital da Band, e junto com a Band Nacional, aqui com a contribuição da Joana, para a gente poder ter essa reflexão e entregar isso para o pessoal e da Band Vale, uma
um programa para vocês refletirem sobre essa questão. Joana, o que você pensa a respeito da... A contribuição, ela pode ser através da prática ou a gente pode através de ideias, refletindo e levando para as pessoas? Porque muitas pessoas pensam assim, eu fui até determinada organização não governamental, eu levei cestas básicas, eu estou contribuindo. Quando a gente provoca nas pessoas uma reflexão, também não é uma forma de você contribuir para que ela se torne uma pessoa melhor? Você estava falando sobre o eu egóico, né? Eu acho que toda forma de colaboração com o outro é válida. Eu acho que quando você deixa de pensar única e exclusivamente em você e no teu próprio umbigo, você está contribuindo com o mundo e com um mundo melhor. Eu acho que às vezes as pessoas têm que usar as ferramentas que elas têm, seja uma cesta básica, seja uma conversa, seja ouvir. Você estava falando sobre a importância de você estar ali e se colocar como um ser empático. Ouvir o outro, dar o teu tempo, para mim é uma das coisas mais nobres que existe, porque pode transformar uma vida. E nós fazemos isso com ouvidos de quem quer responder, não com ouvidos de quem quer acolher. Hoje em dia o tempo é muito escasso. Quando você se coloca olhando no olho de uma pessoa e entregando o teu tempo para ela, você está dando muito. E quando eu criei o Enfoca, foi muito em função disso, porque eu fui para o mercado de trabalho, saí da faculdade com muita dificuldade de me colocar, de aprender. As empresas exigem muito hoje em dia, né? O nível de concorrência é muito alto, as pessoas são muito boas, então para você se destacar, você precisa ser um profissional muito bom. Mas como é que você faz isso quando você está começando? Então eu criei uma startup de jornalismo, né, para profissionalizar mulheres, onde a gente tem uma trilha de conhecimento e a gente mostra para elas como você começa no jornalismo, o que você tem que aprender, enfim, e tem rodas de conversa. A partir do momento em que você escuta a história das pessoas, em que você, naquele momento em que é para aprender a trabalhar, você também entende a individualidade do outro, a humanidade do outro, você muda aquela realidade. Porque tem um dia que a pessoa não está bem, tem um dia que você está ali ensinando alguma coisa para ela, escrever um texto, e que a menina, que nem... São todas meninas, né? Levou um pé na bunda do menino que ela gosta. Como é que você quer que a pessoa se entregue naquele momento? Você precisa também ouvir outra coisa, você precisa entender aquele momento. Então, eu acho que, hoje em dia, o mais básico do básico do básico que a gente pode fazer pelo outro é ouvir e estar presente com ele, sem querer julgar. E o julgamento não é sempre uma coisa ruim. Eu vou julgar você porque eu vi você fazendo não sei o que lá e aí eu tô apontando o dedo. Não. Às vezes você me conta uma história e eu acho que com a ferramenta que eu tenho aqui no meu jaleco, por toda a experiência que eu tive, minha vivência, eu consigo resolver a tua questão. Então você tá com um baita problema que para mim me parece pequeno, aí eu abro aqui, eu te dou uma ferramenta e você fala assim, mas não tá aqui que eu quero isso. Você não consegue, né? Então não é eu te julgar e apontar o caminho, o meu caminho, é eu te ouvir e tentar entender qual é que pode ser o teu caminho e ir junto com você no teu caminho, por mais que para mim pareça às vezes pequeno, às vezes insignificante. A gente não pode querer com os nossos olhos analisar a vida do outro, sabe? E é muito legal porque a gente está vivendo uma era de necessidade de apresentar solução para tudo. Sim. A gente abre aqui o Instagram, a gente abre as redes sociais, 5 dicas para você ser feliz, 10 dicas para você emagrecer, sempre com uma solução pronta. Enquanto que, de repente, a reflexão, que foi o ponto que a gente começou essa conversa, a reflexão, ela pode te trazer, quando a gente está numa situação aporética, uma situação onde você está onde você não tem solução, a gente começa a fazer uma análise e vai aprofundando um determinado tema, chega num ponto que você fica com como se fosse uma hierarquia entrelaçada, de uma mão desenhando outra. Como é que você sai daquele círculo? Você não consegue. E essa situação é o momento onde você dá um salto quântico de evolução, porque sabe aquela história que você está sempre buscando uma pergunta e a hora que a resposta chega, a pergunta já é outra? Sim. Isso é passo a passo, degrau a degrau na nossa evolução. Então, quando o outro está trazendo para a gente uma situação e a gente olha e fala assim, olha, como você falou muito bem, às vezes a gente vem de uma forma quase que arrogante, fala assim, eu tenho uma experiência, eu quero te trazer a solução, não é muito melhor a gente se colocar do lado dele e ao lado dele buscar uma alternativa para ele, mas não apontar o que ele fez de errado, o que ele tem que fazer de certo? É muito mais difícil, dá mais trabalho, mas é uma forma sutil e delicada e mais perceptiva. Sabe aquele filme do Avatar? Uhum. Que eles se encontram e falam, I see you, eu percebo você. Então, eu estou percebendo você, eu não quero só apontar o que você tem. Eu quero estar ao seu lado para te lateralizar com subsídios para que você possa
melhorar aquilo, de repente você ampliando, através das reflexões da tua zona de conforto, você vai depois você mesmo identificar a saída. Então, o que você falou, a gente ouvir a pessoa, você faz uma catarse, a pessoa já vai limpando ao falar e você vai ajudando só de estar ali presente, percebendo o outro em todos os aspectos, se ele está vibracionalmente bem, se ele está com o semblante um pouco caído. Então não julgar, falar, ela está com o semblante um pouco caído, eu não vou falar que ela está com energia ruim, não, ao contrário, vamos colocar do lado. E por que não eu criar ao lado dela um campo vibratório melhor, para que ela possa depois iluminar aquele onde estava escuro e ajudá-la a achar essa saída. E o nosso campo vibracional ele é tão determinante que a gente consegue fazer isso de uma forma à distância. Sim. E o tempo e o espaço eles são deficientes, são desnecessários, não interferem de todos os princípios da física quântica, que alguns já não sei se conhecem, mas a gente tem isso cientificamente comprovado, como que você interfere ao pensar, ao criar uma egrégora, ao fazer oração para as pessoas, pensar positivamente, mas pensar alinhado com o coração, não é só pensar, porque a vibração do coração ela é infinitamente maior do que a vibração do cérebro. Então você consegue, ao sentir ter um sentimento de generosidade, nossa, a Joana passou por uma situação, vou aqui fazer uma meditação ou vou fazer uma oração para ela, o quanto que isso favorece. Sim. E a gente cria essa corrente do bem de uma forma coletiva e encaixada. A gente veio aqui para interagir, a gente veio para esse planeta, para esse momento, no momento que estamos, esse mundo manifestado, para interagir, para a gente poder criar um grande mosaico lindo, que é o mosaico da vida. Uhum. Meio de comunicação, voltando ao tema, é uma forma super efetiva. Então, o que você faz é muito incrível. Outra pergunta para você, Joana. As pessoas buscam e querem a expansão de consciência? Elas estão sedentas por isso? Mesmo que elas não saibam, você percebe que cada vez mais as pessoas elas estão querendo evoluir, elas estão querendo ter alguma coisa diferente do que simplesmente acordar, comer, dormir, casar e fazer aquela coisa quase que automatizada? Eu acho que tem muita gente no mundo com níveis de evolução diferentes. Então, a minha mãe, às vezes, quando eu estava com uma situação que eu não conseguia entender, ou alguém me fazia alguma coisa que eu não conseguia entender, que eu ficava chateada, quando eu era pequena, minha mãe falava assim, Joaninha, você tem que entender que essa pessoa ainda não aprendeu a ler. E, às vezes, a pessoa precisa abrir os olhos no momento em que ela vai conseguir abrir os olhos. Às vezes ela vive no automático durante muitos anos, às vezes a vida inteira. Então, quando ela consegue ter esse start, ela com certeza busca isso. E nós sempre estamos buscando isso, porque se você reparar, as pessoas que vivem de uma forma mais mundana, mais material, sempre estão insatisfeitas com alguma coisa. Qual é o momento em que elas vão entender que a insatisfação é isso, a forma de viver? Não sei, mas é quando elas estiverem preparadas, né? Então, eu estou rodeada de pessoas que têm essa expansão de consciência, que buscam terapia, autoconhecimento, cursos, livros, que vão atrás de conhecimentos milenares, enfim, que não têm uma cabeça fechada, que estudam todo tipo de coisa para entender o que elas gostam, o que elas acreditam, que eu acho que isso é uma coisa... A gente não pode ser fanático hoje em dia. Perfeito. A gente tem que estudar, tem que se aprofundar em tudo. Então, eu estou muito rodeada. Mas eu também acho que tem muita gente que ainda não está pronta. E cada um tem o seu momento. E a expansão de consciência, não necessariamente ela passa só por uma questão de meditação, alguma coisa de espiritualidade, tudo isso compõe. Sim. Mas uma atitude, por exemplo, tem uma alegoria que é, você passa e vê uma poça d'água. Aí você vê a poça d'água, existe aquele grupo que olha a poça d'água, chuta a água, não está nem aí, não vai arrumar ou vai limpar, não se preocupa com aquilo. Existe aquele segundo grupo que, já tem uma evolução, já tem uma preocupação maior com o coletivo, já está buscando um pouco mais desse entendimento de integração. E aí ele vai lá e limpa a poça, seca a poça. Só que a goteira continua. Aí tem o terceiro grupo que fala assim, vamos à fonte. Então, além de secar a poça, ele ainda vai e conserta a goteira. E o interessante é o consertar a goteira é olhar para cima. Então, nesse aspecto, olhar para cima é você buscar alguma coisa além, alguma coisa que esteja no campo das ideias, alguma coisa que esteja no campo da espiritualidade, alguma coisa que nos traga luz. A gente fala muito sobre luz e sombra o tempo todo, como fôssemos reflexos de tudo. Vamos no projetor, vamos na fonte. Eu acho que a busca da expansão de consciência, às vezes expansão de consciência é um termo às vezes complexo, né, de entender rapidamente, mas só o fato de ter atitudes que você, ao invés de fazer só um tratamento paliativo, que seria
só secar a poça. Vamos na fonte, Joana. Vamos buscar na fonte onde a gente consegue traduzir isso de uma forma mais abrangente. Exemplo, a gente fala muito de todas as questões agora de ESG, todas as contribuições e que as empresas estão adotando. E se a gente, a minha provocação é, se a gente fosse na fonte, porque a gente vai continuar o tempo todo mudando só as siglas ou mudando os movimentos, mas sempre fazendo alguma coisa paliativa, o tempo todo enxugando a poça. E a goteira? O que é a goteira? Virtudes, retomar as questões de virtudes, você buscar atributos humanos verdadeiros, perceber o outro, se colocar, tudo isso que a gente tem conversado, isso é espiritualidade. E quando a gente tem um papel, eu tenho uma empresa de tecnologia também, as pessoas sempre falam assim, você tem que fazer o que você gosta. Eu acho que a gente tem que fazer aquilo que você tem que fazer, mas da forma como você gosta. Sim. Então, às vezes eu estou fazendo uma reunião, e numa reunião uma pessoa que eu acabo de conhecer, a gente acaba tendo uma troca ali tão linda, e você entra no âmago daquele ser humano e você faz uma troca que é totalmente fora daquilo que vinha a ser conversado da profissão. Então, você contribui, é a forma como você faz aquilo que você tem que fazer naquele momento. Então, nosso papel, e uma coisa que eu quero muito deixar como mensagem, e Joana, tudo que você passou o ano passado, esse ano, desculpa, toda essa situação, e você continua, cada vez mais a gente percebe que a sua ressignificação é de encantamento. Então, aqui é uma forma de agradecimento também, porque você está à frente de um jornal que tem uma responsabilidade gigantesca e está entregando tudo de uma forma quase que angelical. É uma forma legal, assim, de a gente olhar como se fosse o próximo reino, que é o reino angelical. Você passa essa inspiração angelical, sabe? Isso inspira muito a gente. Te agradeço aqui publicamente. Obrigada. Eu realmente faço o que eu amo, do jeito que eu amo. E eu acho que o amor é uma coisa que muda tudo. Se você colocar amor em todas as pequenas atitudes, todas as pequenas falas, todas as pequenas trocas, não é porque eu não te conheço que eu não posso te dar o meu amor, o meu carinho, a minha empatia. Então a gente tem que parar de idealizar o amor como algo puritano e quase que inalcançável, romântico, matrimonial. Não, o amor está nos pequenos detalhes. Então se a gente coloca o amor nos pequenos detalhes, eu acho que a gente vai muito além. Eu que te agradeço por me receber. É mais próximo do amor incondicional do que o amor romântico. Porque no o amor romântico e o amor afetivo você espera uma contraprestação e uma continuidade. Naquelas pessoas que você acaba de conhecer, você dá a sua alma para poder entregar, como a gente está fazendo aqui para todo mundo que nos assiste, você dá a sua alma sem esperar nada em troca. Esse é o mais próximo do amor incondicional. Querida, muito obrigado por essas contribuições. Meus caros, na próxima semana nós vamos voltar com Cá Entre Nós. Até lá, fiquem com essas reflexões incríveis e não esqueçam de replicar isso para as pessoas que estão ao seu entorno, para que juntos a gente possa construir uma corrente do bem. Na próxima semana, aqui na Band Vale, e essa contribuição incrível do Lani Village, agradeço de novo o Thiago e toda a equipe aqui da Vibra, a empresa digital da Band. Espero vocês às 9h30 no próximo sábado, aqui na Band. Até lá!